Olá, irei apresentar o trabalho Considerações sobre o ensino remoto e suas implicações na escolarização, revisão bibliográfica, de autoria de Josana Carla Gomes da Silva, eu, a Aline Cristine Domene de Lima e a nossa orientadora, professora doutora Rosimeire Maria Orlando. Eu, Josana, sou uma mulher negra de pele clara, tenho um cabelo cacheado escuro, abaixo da altura dos ombros, estou usando um batom vinho escuro e tenho um piercing no septo. Estou usando uma blusa sem manga na cor salmão. A Aline é uma mulher branca, tem um cabelo castanho escuro, liso, na altura dos ombros. A professora Rosimeire é uma mulher branca, loira, tem os cabelos lisos na altura dos ombros. Eu tenho graduação, licenciatura plena em Letras, Português e Literaturas pela Unifram. Eu tenho também licenciatura plena em Educação Especial pela UFSCar, com período sanduíche na Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina. Eu fiz mestrado pelo programa de pós-graduação em Educação Especial na UFSCar e eu atualmente sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em Educação Especial da UFSCar. A Aline tem licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial pela Unesp. Ela tem especialização em Educação Infantil e Ensino de 9 anos pela UFSCar, Psicopedagogia, e é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar. A professora doutora Rosimeire Maria Orlando tem licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial pela Unesp, mestrado em Metodologia do Ensino pela UFSCar, doutorado em Educação Escolar pela Unesp e pós-doutorado pela UFSCar e UEL. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito à Educação e Educação Especial e também é coordenadora da segunda licenciatura em Educação Especial pela UFSCar. Introdução. Com uma pausa rápida para encontrar o meio de continuar os trabalhos escolares, a solução mais viável foi o uso de tecnologias. Entretanto, esse caminho não deve ser compreendido como um substituto para a educação presencial. De acordo com Saviani, a educação presencial possibilita ao aluno público-alvo da educação especial, assim como ao aluno regular, não apenas a aquisição de conhecimentos produzidos pela humanidade, mas também a socialização. O ensino remoto emergencial, conhecido como ERE, prejudicou a escolarização de alunos público-alvo da educação especial, PAE, que sofriam segregação nas aulas presenciais muito antes da pandemia. De acordo com Orlando e Milete, esses alunos já eram segregados na escola regular e, com o ensino remoto emergencial, passaram a ser ainda mais apartados das atividades escolares. Segundo Saviani, o ensino remoto emergencial não apresenta um planejamento e estruturas que supram as necessidades de alunos e professores, o que agrava essa situação e aprofunda a desigualdade escolar e social. Diante de tais declarações, a interrogativa é referente à escolarização de alunos, público-alvo da educação especial e ao trabalho docente no contexto de ensino remoto emergencial. O objetivo do trabalho foi analisar pesquisas científicas disponíveis em 2 bancos de dados nacionais referente ao trabalho docente junto ao aluno público-alvo da educação especial no ensino remoto. O trabalho adotou o método de revisão bibliográfica. Os bancos de dados eletrônicos analisados foram Portal de Periódicos, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, CAPES, e Biblioteca Eletrônica Científica Online, Cielo. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: educação especial, pandemia, trabalho docente e ensino remoto. Os critérios de inclusão adotados foram compreender os anos de 2020 e 2021, sem restrição idiomática, estudos sobre o trabalho docente durante a pandemia, trabalhos relacionados ao aluno PAE, e os critérios de exclusão foram
trabalhos de revisão, ensaio teórico, temática diferente da pesquisa, outras áreas da ciência, que não a educação e educação especial. Resultados e discussões. As buscas nos bancos de dados eletrônicos utilizaram palavras-chave pré-estabelecidas e previamente combinadas. Foram encontrados 103 trabalhos analisados e selecionados primeiramente pela leitura do título, depois pela leitura do resumo e, por último, pela leitura dos artigos na íntegra, seguindo a declaração Prisma. Destes, foram incluídos na revisão 4 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão. Contudo, apenas 2 trabalhos realmente versavam sobre a educação especial e o aluno público-alvo da educação especial. O fluxograma 1 ilustra graficamente o processo adotado para a captação e seleção dos trabalhos analisados e incluídos nessa revisão. Neste slide, temos um fluxograma nas cores azul, laranja e cinza. Ele está na posição vertical. De cima para baixo, temos as fases: identificação, seleção e inclusão. Durante a identificação, foram encontrados 84 trabalhos na plataforma CAPES, 19 trabalhos na Cielo. E durante a seleção, então, 103 trabalhos foram exibidos. Destes, 35 foram excluídos pelos seguintes motivos: 11 estavam em duplicatas, 17 eram inelegíveis de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, e 7 versavam sobre outros temas. Então, foram recuperados 67 artigos para a leitura dos resumos. Deste, apenas 12 trabalhos foram elegíveis de acordo com os critérios de inclusão. Entre os trabalhos excluídos estavam os seguintes motivos: 22 por versarem sobre o ensino superior, 13 porque versavam sobre a percepção do aluno e da família, 8 eram sobre ferramentas e recursos eletrônicos, 20 eram sobre outro tema que não pesquisado, e 2 apenas mencionavam o aluno PAEE, porém não falavam sobre ele diretamente. Então, foram incluídos apenas 2 trabalhos que estavam de acordo com os critérios de inclusão pré-estabelecidos. Os trabalhos incluídos na revisão foram desenvolvidos por 4 universidades públicas nacionais. Ambos foram financiados por instituições de fomento e tiveram como objetivo o trabalho docente junto aos alunos PAEE. O quadro 1 apresenta as instituições, autor e ano. Título do trabalho, objetivo e aspectos avaliados. Quadro 1. Trabalhos incluídos na revisão. O quadro consiste em 5 colunas verticais e 4 linhas horizontais. A primeira linha é do cabeçalho, ela é na cor laranja e tem as letras na cor branca. E está escrito trabalhos incluídos na revisão. Então, entre as instituições, no primeiro trabalho estavam Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Universidade do Estado de Santa Catarina. O autor são Pletz e Mendes, foi escrito no ano de 2020. O título do trabalho era Entre a Espera e a Urgência, Propostas Educacionais Remotas para Crianças com Síndrome Congênita do Zika vírus durante a pandemia do Covid-19. O objetivo do trabalho foi discutir as práticas pedagógicas propostas para crianças com a síndrome congênita do Zika vírus durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. Os aspectos avaliados eram sobre as implicações da chegada de crianças com síndrome do Zika vírus na escola durante a pandemia do Covid-19, com foco nas propostas educacionais com elas por meio do ERE, online ou via materiais impressos. O segundo trabalho foi desenvolvido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal de São Carlos. As autoras são Souza e Dainês e foi escrito no ano de 2020. O título do trabalho é Educação Especial e Inclusiva em Tempos de Pandemia, o lugar de escola e as condições do ensino remoto emergencial.
O objetivo foi analisar as condições de realização do ensino remoto emergencial direcionadas a um aluno com transtorno do espectro do autismo, no contexto de fechamento das escolas, devido às recomendações de isolamento social. E os aspectos avaliados versavam sobre as estratégias de uma escola e de uma família para o desenvolvimento e manutenção das atividades para um aluno com TEA, durante o período da pandemia do Covid-19. O foco foi as condições de significação de cada sujeito, as formas como cada um significou o vivido e as particularidades do modo de ação. Então, sobre os trabalhos. O início da escolarização de crianças com síndrome congênita do Zika vírus. As autoras, então, elas indicaram que essas crianças nasceram entre os anos de 2005, 2014, 2015, 2016, e agora que começaram a chegar nas escolas. E aí elas estão perdendo a socialização devido à pandemia. Elas também focam o papel da escola e da educação e social, né? O papel da escola como educadora e como um meio de sociabilização desses alunos. O uso de dispositivos móveis para a realização das aulas. A família, que acaba ganhando um papel fundamental na escolarização do aluno em contexto de ERE, porque é a família agora que passa as atividades, que faz as atividades junto com os alunos, em que, inclusive, esses trabalhos indicaram que as famílias também auxiliaram não apenas na execução das atividades, mas também na formulação deles. As autoras também indicam a sobrecarga do professor e da família, o ensino emergencial, remoto, versus o ensino presencial, as particularidades e diferenças dos dois, e a estratégia de ensino adotados, né? Então, os dois trabalhos trazem que algumas das estratégias utilizadas foram trabalhos impressos, atividades de vida diária desenvolvida com esses alunos, algumas atividades via Meet, via WhatsApp, desenvolvida pelas famílias. As considerações finais são sobre o modelo de ensino ERE adotado em decorrência da necessidade de distanciamento social, que impossibilitou a mediação e acompanhamento do processo pedagógico pelos professores com eficiência, passando essa responsabilidade para os pais. Nesse contexto, a família se tornou imprescindível para o desenvolvimento das atividades escolares. Entretanto, a falta de recursos digitais precarizou ainda mais a escolarização de alunos PAEE. Muitas dessas famílias, não apenas nesses dois trabalhos, mas em outros também, que foram lidos para a seleção da revisão, indicavam uma precariedade no acesso de recursos digitais e eletrônicos. Nós também consideramos que, quanto ao trabalho docente, estes sofrem sobrecarga de demandas e desvalorização, evidenciadas e aprofundadas pelos descasos do Estado, uma vez que os professores arcaram com as despesas referente ao ensino no modo remoto, que eram com despesas de água, de luz, de energia, e de internet, e também dos equipamentos eletrônicos. Os dados da pesquisa indicam que o ERE dificultou a escolarização de alunos PAEE e o desenvolvimento de atividades, que não pode contar com acompanhamento docente. As autoras consideram que os recursos pedagógicos e o planejamento são tão essenciais quanto os recursos tecnológicos, estes que não foram ofertados neste momento, de modo a suprir as necessidades de todos os alunos, exigindo maiores adequações e muitas vezes não possíveis de serem atendidos pelas famílias. É esperado que esse trabalho possa contribuir para futuras discussões. Temos algumas referências utilizadas na elaboração do trabalho e agradecemos.